Olá, Rede Inspire, que alegria poder estar conectado com vocês nessa transmissão para compartilhar um pouco sobre células excelentes. Para quem não me conhece, eu sou o Léo Matos, um dos pastores da Central, Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Tenho o privilégio de ser pastoreado pelo pastor Paulo Mazzoni, fazer parte da equipe pastoral da Central já por mais de 10 anos e tenho também a alegria de me converter ali, me tornar um líder de célula ali na Central, depois de já um ano de convertido, participar, é claro, de todo o trilho de formação da igreja, logo também a partir desta primeira célula, num processo de multiplicação contínua, me tornar um supervisor, depois um coordenador de células, pastor de área, pastor de rede, e hoje compor diretamente com o Paulo ali, o conselho pastoral, junto com outros pastores. Eu quero compartilhar com vocês princípios e práticas que nós temos vivido na Central e eu tive a alegria de compilar nesse livro Células Excelentes. Considero como um guia prático para conduzir o seu pequeno grupo ao extraordinário. A Central passou por uma transição celular por mais de 20 anos já, tem 20 anos, e nessa transição Deus nos deu a graça de sair de uma igreja de 15 grupos, cerca de 350 pessoas, para hoje cerca de 2.000 grupos, mais de 14.000 pessoas participando conosco. Eu vou compartilhar então com vocês, compilei aqui nesse livro, os princípios e as práticas que tem feito então esse impulsionada Central nesse processo de multiplicação dos pequenos grupos, das nossas células, hoje na Igreja da Cidade, dos grupos da cidade, dito aqui também pelo pastor Carlito Paes, na Rede Inspire. Então, queria que você abrisse o seu coração para você captar esses princípios e práticas e aquilo que for adequado dentro do seu contexto, você aplique no seu pequeno grupo, na sua célula, no grupo da cidade, para juntos nós avançarmos para a glória de Deus. Pai, nos abençoe, fale ao nosso coração, ministra, Deus, a vida de cada um, estes princípios e essas práticas e cumpra o teu propósito dessa transmissão, desse treinamento, em nome de Jesus. Amém? Então, olha só, primeira coisa que eu quero te dizer, se você quer levar o seu pequeno grupo, a sua célula, para ela ser excelente, para ela cumprir o propósito dela, você precisa ser intencional. As coisas não vão acontecer automaticamente, não é o fato de você juntar as pessoas em um pequeno grupo que ela vai automaticamente cumprir o propósito. Então, se você quer trabalhar nessa direção de pequenos grupos excelentes, anota aí, ser intencional. E eu vou então dizer para você 5 declarações para você ser intencional, agir na sua célula para ela ser uma célula excelente. Anota aí, em primeiro lugar, você deve agir para que a sua célula, para que as suas células, de toda a sua liderança, de toda a igreja, sejam células vivas, atraentes e cheias da presença de Deus. Pegou? Então, o que é uma célula viva? Uma célula viva é uma célula que não acontece apenas uma vez por semana durante a reunião. Não. A célula viva ela acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente não diz que a igreja é a reunião de domingo. Não, a reunião de domingo é o encontro das pessoas que vivem em igreja o tempo todo. Da mesma forma, a célula. A reunião da célula é o encontro daquelas pessoas. Então, você precisa agir para que a sua célula seja viva, estabelecendo ali vínculos e relacionamentos fora da reunião. O que pode ser feito sobre isso? Você também deve agir para que ela seja atraente. Então, a célula não é a reunião, mas quando nós formos falar de reunião, seja online, seja presencial, precisa ter esse ambiente de excelência. Colossenses 3:23 diz, tudo que fizerem, faça de todo coração como quem faz para o Senhor e não para os homens. Então, se é para o Senhor, tem que ser no mínimo bom, porque tudo que Ele faz é bom. Ele fala que nós somos mais que vencedores. Nós não vamos conduzir um pequeno grupo para o Senhor de qualquer jeito. Por isso eu sempre digo, nós precisamos preparar o ambiente. Preparar o ambiente para receber as pessoas, para quando alguém chegar, você já está com um sorriso no rosto.
A sala, o ambiente onde vai acontecer já foi previamente preparado. Talvez tenha uma música no fundo tocando, tenha uma água preparada para receber as pessoas. Se é no ambiente online, você já se preparou pessoalmente, preparou o seu ambiente, já tem a Bíblia de um lado, já tem o estudo do outro, já tem ali aquele notebook aberto, ou seja, todo o ambiente preparado para receber as pessoas no seu grupo. E dá aquele sorriso, e recebe de forma calorosa, cria esse ambiente aconchegante, confortável, para que as pessoas se sintam bem, sintam à vontade, parte do grupo. Já pensou? Você chega lá à mesa, vai ter um lanche, ela já está toda ali preparada para cada um colocar um lanche, se é que tem na sua reunião esse momento do lanche. Depois você já conduz as pessoas ali naquele outro ambiente mais aconchegante da sala e as cadeiras estão previamente preparadas, porque o que não dá para uma célula ser excelente e o líder, o anfitrião, aqueles que estão responsáveis por esse momento, irem organizando as coisas na hora. Isso não pode ser feito na hora. Isso tem que ser feito com antecedência. Pensou você participar de uma célula, você chega naquela reunião e a pessoa diz assim, só um minutinho que eu vou tomar um banho, eu vou me preparar e eu já volto. Televisão ligada, materiais em cima da mesa. Então, prepare com antecedência, prepare o ambiente para receber as pessoas. E até quando elas saem da reunião, você não vai dizer para elas assim, tchau, até a semana que vem. Lembra, é uma célula viva. Você vai dar um cartão para ela, dizendo para ela, que bom que você veio, conte comigo, está aqui o meu contato, você vai pegar o contato, às vezes você vai dar uma lembrança para ela e vai manter esse vínculo, esse relacionamento, uma célula viva, atraente, mas principalmente cheia da presença de Deus. Por quê? Porque se nós tivermos apenas um ambiente de excelência que Deus não está presente, nós estamos entretendo as pessoas e iludindo elas com mais uma atividade. O nosso diferencial é o sobrenatural. Por isso o líder, ele é aquele que junta com alguns e chega mais cedo e não apenas prepara o ambiente com aquela excelência organizacional, mas ele também prepara o ambiente espiritual. Ele ora por cada um, ele ora por cada cadeira, ele já cria aquela atmosfera de fé e ele age nesse sobrenatural para que as impossibilidades se curvem diante do nome de Jesus. Então, uma célula excelente é uma célula, em primeiro lugar, viva, atraente e cheia da presença de Deus. Segundo lugar, uma célula excelente, ela tem que ter um líder excelente. Uau! É a avaliação que você deve fazer. Os seus líderes são excelentes, você é um líder excelente. Por quê? Porque não dá para ter uma célula excelente com um líder medíocre, um líder mediano. Então nós precisamos, em primeiro lugar, quebrar um paradigma. Qual paradigma? Porque alguns dizem assim, se tem que ser um líder excelente, então não posso ser, porque eu ainda nem sou um líder, eu não tenho esse dom, eu não tenho essa habilidade, eu não nasci um líder. E a realidade é que todos podem ser líderes excelentes. O que nós devemos fazer é trabalhar e agir e desenvolver as pessoas para que elas se tornem esses líderes excelentes. Pense comigo, se você fizer uma lista, 10 características de liderança, você vai anotar. Estou falando 10, pode ser todas as que você pensar. Eu te pergunto, qual delas uma pessoa nasce com ela? Exemplo, você vai dizer, um líder tem que ter caráter, um líder tem que ser amoroso, um líder tem que ser alguém carismático. A qualidade que você colocar, qual? Nós não nascemos com essas qualidades, nós desenvolvemos essas qualidades. O que nós temos que ter em mente é que nós podemos trabalhar com os nossos líderes para que eles sejam líderes excelentes. E eu quero dizer 3 coisas importantes para nós potencializarmos os líderes para serem excelentes. O que é uma liderança? Pensa. Liderança é uma pessoa que influencia pessoas para cumprir o propósito. Então, a chave da liderança é influência. Se eu vou influenciar, eu preciso desenvolver relacionamento. Nós precisamos ajudar os líderes a serem amigos, a conectar com as pessoas, porque quando tem esse relacionamento, tem confiança. Quando tem confiança, as pessoas dão credibilidade para você e, consequentemente, vão ouvir você, vão receber a sua influência. Então, ajude os líderes a crescerem em conexão.
Segundo lugar, ajude os líderes a crescerem em competência. Por quê? Porque se eles vão liderar, eles precisam estudar, precisam aprender. Então nós precisamos capacitar, seja na escola, seja dando um livro, um material. Nós precisamos desenvolver eles na palavra, nos materiais nossos para equipá-los como um líder eficaz. Então, nós precisamos desenvolver os líderes em competência. Agora pega aqui comigo. A conexão abre porta, te possibilita uma certa influência. A competência, ela te confere uma autoridade, ela te leva a habilidade que você tem para aquele lugar, mas é o caráter que te sustenta lá. Por isso eu digo que o caráter é o fundamento, é a base. Então nós precisamos de líderes de caráter. Aqui eu tenho um capítulo que eu falo dos requisitos inegociáveis e eu digo, um líder, ele tem que ter caráter. É o caráter que dá a autoridade para ele diante das pessoas. Ele pode ter a conexão, ele pode ter a competência, mas se ele não tiver caráter, ele perde tudo rapidamente. O líder, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior capacitador de um líder. Quando um líder é cheio do Espírito, ele tem a sensibilidade de como ele deve conduzir, aquilo que ele deve fazer, para quem ele deve ligar, quem ele vai se importar, como ele vai agir naquele momento, que os líderes sejam cheios do Espírito. Também digo sobre submissão. Quem não aprendeu a submeter não vai conseguir liderar, ter outros submissos a ele. Precisa ter transparência, ser tratável. Deus não está em busca de uma pessoa perfeita, Ele está em busca de uma pessoa tratável, não é uma pessoa ideal, mas uma pessoa real, onde você pode trabalhar com ela e ela desenvolver para ser o líder que todos querem ser. E por fim eu digo sobre consagração. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas consagradas ao trabalho, consagradas à família, consagradas a áreas da vida, mas eu pergunto, cadê os que são consagrados a Deus e a sua obra? Um líder consagrado é aquele que lidera a célula, não apenas como um ministério, não para ajudar, mas como um estilo de vida. Nós precisamos levantar esses líderes, que são líderes de tempo integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana, assim como eu sou um marido, assim como eu sou um pai, eu sou um líder. E eu trabalho um outro capítulo sobre os hábitos de um líder. Por quê? Porque o líder tem muitas responsabilidades, mas nós precisamos ensinar os nossos líderes a desenvolverem como um hábito. O hábito, em primeiro lugar, para se tornar um hábito, eu preciso dar uma direção daquilo que a pessoa deve fazer. Então, ele é algo reativo, vem de fora. Daqui a pouco ele é, em segundo lugar, ativo. No terceiro passo, ele acaba se tornando automático. Então o líder, ele vai sonhar com aquela célula que cresce. Ele vai orar por cada membro. Ele vai manter contato com as pessoas regularmente, aqueles que participam. Ele vai convidar e criar essa cultura de convidar pessoas constantemente. Vai promover a comunhão, vai mentorear pessoas, vai se preparar, vai crescer continuamente. Cada uma dessas áreas são hábitos para desenvolver. Então, uma célula excelente, ela é viva, atraente e cheia da presença de Deus. E ela tem um líder excelente. Terceiro lugar, uma célula excelente é uma célula organizada, estruturada. As funções são estabelecidas e bem distribuídas. Às vezes a gente diz assim, será que a célula está organizada? Então a gente acha que está, mas eu vou fazer um teste aqui com você. Se alguém faz a pergunta assim, vai ter reunião de célula essa semana? Onde que vai ser? Que horas que vai ser? Que horas que termina? Já está demonstrando que essa célula não tem uma certa organização, porque nenhum membro não sabe exatamente, se vai ter, se não vai, onde que é. Então nós precisamos ter uma identidade dessa célula. Eu gosto muito dentro da nossa cultura, Belo Horizonte, uma cidade grande, a geografia às vezes acaba dificultando para as pessoas, quando a gente consegue estabelecer um dia, um horário, um tempo de duração, uma regularidade semanal para aquela reunião acontecer. A célula está acontecendo o tempo todo, mas aquela reunião tem uma identidade. Isso é importante porque dá previsibilidade para a pessoa. Ela pode procurar uma perto da casa dela. Ela consegue se programar para fazer algo antes, algo depois. Ela sabe quando vai acontecer. Um dia eu recebi uma pessoa no meu grupo, eu não estava esperando mais ninguém, já estava lotado. De repente o interfone toca, eu digo, meu Deus, alguém está esperando alguém? Ninguém estava. Eu fui atender o interfone.
E quando atendo, era o Bernardo que estava chegando. Eu falei, Bernardo, você aqui, quanto tempo? Ele disse, olha, eu sabia que toda quinta-feira, às 8 horas, nesse lugar, tinha uma célula se reunindo. Eu podia vir para cá. E ele veio, levou uma amiga, foi algo extraordinário. Isso é o quê? Isso é organização. Agora, não apenas da identidade, mas você tem um cronograma. Então, por quanto tempo essa reunião vai durar? Se essa reunião vai durar 1 hora, se essa reunião vai durar 2 horas, porque vai ter um lanche, você precisa organizar cada momento da célula para você viver de forma equilibrada. Então, nós começamos com um lanche, não necessariamente tem que ter, mas eu gosto de começar com o lanche porque você vai quebrando o gelo, vai transformando já aquele ambiente formal em informal, vai conectando com as pessoas. Se está difícil de ter um lanche por alguma questão, então você pode começar ali já com um bate-papo descontraído. Depois disso nós temos um tempo de quebra-gelo, depois nós temos o quebra-gelo, é aquele momento também para tornar o ambiente gelo formal e informal, para conectar as pessoas. Depois nós temos um momento de louvor, Antes mesmo do momento de quebra-gelo e do louvor, eu sempre peço para alguém do grupo apresentar o que é a célula para ele. E eu dou ali uma palavra de boas-vindas, eu digo que bom que você veio. Esse é o ambiente aqui que nós temos para conhecer mais um ao outro, para conhecer mais Deus, o plano de Deus para nós e para cumprir o seu propósito. É um momento de boas-vindas, depois um quebra-gelo, depois nós temos uma dinâmica, as boas-vindas, o quebra-gelo com a dinâmica, depois nós temos um momento de louvor, uma música, 2 músicas, uma letra fácil, as pessoas terem uma experiência com Deus ali através do louvor. Depois nós temos um momento de compartilhar, onde as pessoas vão falar um pouco do seu coração, de como estão, se alguém tem alguma dificuldade, se alguém está com alguma alegria ali para compartilhar, uma palavra participativa. Depois os momentos de oração, de desafios práticos para aquela semana e orientações. Tudo isso por quê? Porque nós queremos viver naquele ambiente de reunião um momento de uns com os outros. Um momento nosso para Deus, um momento de Deus para conosco e um momento que nos impulsiona para fora. Um momento que nos conecta e também conecta com a vida da igreja. Então, nós organizamos essa reunião. Você precisa ajudar os seus líderes. Você, líder, precisa organizar o seu cronograma. Como vai ser a sua reunião? Diante de Deus, seguindo ali as orientações da igreja, prepara o seu cronograma e vai para a célula preparado. É lógico que você tem que ter a sensibilidade do Espírito, é lógico que você não precisa ficar engessado, mas ao mesmo tempo a sua célula não pode ser desorganizada. Você prepara antes aquilo que você vai realizar lá. E a chave é delegar, envolver, para que todos sintam parte. Lembra que eu disse? O líder é uma pessoa que influencia pessoas para cumprir um propósito. Então, na liderança da célula tem que ter delegação, envolvimento. Eu nem digo a minha célula, eu falo a nossa célula. E todos esses momentos que eu compartilhei, eu não faço. Por quê? Porque se eu faço, eu não sou líder, eu sou um executor. Tem líderes que estão cansados e se acham bons líderes porque estão fazendo tudo. Eles dão as boas-vindas, fazem o quebra-gelo, colocam o louvor, conduz o compartilhar, dá a palavra, dá a oração, as orientações, o desafio, enfim, ele faz tudo. Resultado, ele não é um líder, porque o líder é aquele que influencia. Então, eu quero te encorajar. Você garantir que na sua célula todos estejam participando. De acordo com o dom, de acordo com a habilidade, líder tem que delegar, envolver todos. Eu desenvolvo na nossa célula o núcleo da célula. O que é o núcleo? O núcleo é aquele ambiente dos mais comprometidos para nós organizarmos a célula. Aquilo que nós vamos fazer, quem vai tomar conta do quê, quem nós vamos chamar para fazer e desenvolver alguma função. Então eu quero te encorajar a você ter organização. Você ter um cronograma bem definido, você delegar funções para a sua célula ser excelente. Em quarto lugar, para uma célula excelente, ela tem que ser uma célula que vive cada etapa, cada estação da célula. Nós somos chamados por Jesus para levar o Evangelho a todas as pessoas, para fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a obedecer
tem um processo aí. Nós vamos ganhar, nós vamos consolidar, nós vamos treinar, nós vamos enviar. Então, o que nós fizemos? Dentro desse processo da grande comissão, nós organizamos o ano celular em 4 estações. O que isso significa? Que um período do ano, um trimestre, a nossa ênfase é ganhar. No outro período, a nossa ênfase é consolidar a comunhão e depois a celebração, o envio. E eu quero te encorajar a você organizar o seu ano para você cumprir o seu propósito. O que é que deve ser feito nesses primeiros 3 meses? Nós garantimos que todos da célula têm um alvo: ganhar uma pessoa para Jesus. E para ganhar, assim, nós vamos multiplicar aquele grupo. Cada um escreve num papel, num notes, o nome de 3 a 5 amigos. Nós vamos orar, nós vamos conectar, relacionar, nós vamos convidar. Aquele período daqueles 3 meses, as nossas lições são evangelísticas. São lições em que nós vamos fazer um apelo de decisão final, onde o alvo é conectar as pessoas com Jesus. Aí nós fazemos dias do amigo, nós fazemos as células temáticas, várias ações para ganhar as pessoas. Depois desse período onde nós já alcançamos um grupo de pessoas, nós vamos dar uma ênfase nos próximos 3 meses no cuidar. O que é a ênfase no cuidar? Nós vamos garantir que todos têm uma Bíblia, que todos estão sendo discipulados por alguém dentro da célula. Nós vamos montar uma estrutura de discipulado, líder, acompanhando os líderes em treinamento, membros maduros, os membros maduros e líderes em treinamento acompanhando os novos, de forma que o líder acompanha 3 e cada líder em treinamento ou membro maduro acompanha mais 3, assim todos são discipulados. Nós vamos conectar na vida da igreja, vamos ajudar a entrar no curso para preparar para o batismo, vamos levá-los a consolidar a sua fé. É o período de cuidado. Todos podem dar um passo a mais na sua caminhada com Deus. Terceira ênfase é na comunhão. A ênfase na comunhão é a vida ativa fora da célula. O que nós podemos fazer? Vamos para o culto juntos, vamos servir em alguma causa, vamos reunir em algum lugar, vamos viver o relacionamento. Pensou você fazer um amigo oculto de oração na sua célula? Um amigo de ligação, um encontro fora da reunião entre os membros é um ambiente para promover comunhão, relacionamento. Na última etapa, os outros 3 meses, a dedicação mais precisa com foco é na multiplicação. Como é que está o seu líder em treinamento? Ele já está preparado? Ele tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com a célula, tem compromisso com a igreja, tem compromisso com a visão, está dando um bom testemunho de vida, está capacitado, formado no curso, ele é um membro ativo na vida da igreja, tem capacidade de liderança. O que você precisa desenvolver nele? Foque nele. Foque também em já preparar a multiplicação. Quem vai ficar com quem? Quais são os elos mais adequados? Quem tem relacionamento com quem? Como seria uma distribuição de pessoas de forma equilibrada para os 2 grupos terem força, também às vezes considerando a geografia, enfim, todas essas questões, o momento de vida. Às vezes você vai colocar os solteiros num grupo, os casados em outro, os mais novos num grupo, e isso você vai fazendo de forma espontânea. Pode ser naquele período você já faz orações, bem orientadas nessa questão. Então, o foco é a preparatória para a multiplicação. Agora entendo o que eu estou dizendo. A palavra-chave aqui é foco. Então, 3 meses, o foco é o crescimento. Isso não significa que não tem cuidado. Eu cuido o tempo inteiro. Isso não significa que não tem comunhão. Tem comunhão o tempo inteiro. Isso não significa que eu não estou preparando a multiplicação. Eu não planejo a multiplicação lá no final. É aqui na ponta, é na origem. Mas o foco nessa primeira estação é crescimento. Todos têm o alvo de ganhar um. Depois o foco é o cuidado. Isso não significa que eu paro de evangelizar. Todo dia é dia do amigo, toda reunião um visitante é bem-vindo. Se ela deixar de evangelizar, ela não cumpre o propósito. Então, entenda, o foco é o cuidado, depois o foco é a comunhão, depois o foco é a celebração. A palavra-chave aqui é foco, mas nós estamos vivendo a vida da igreja em todo o tempo. E a dica aqui é você fazer uma reunião de planejamento, convidando toda a célula, mas o núcleo da célula tem que estar presente para planejar quais são as ações daquele período, o que nós vamos fazer, quem nós vamos alcançar, qual é a data da multiplicação, quem toma conta do quê, quais são as ações específicas para essa estação. Então, a cada estação,
uma reunião de planejamento para você viver cada etapa e cumprir o propósito. Pegou? Então, uma célula excelente, ela é viva, atraente e cheia da presença de Deus. Ela tem um líder excelente, ela é organizada, ela é estruturada, as funções são estabelecidas e distribuídas, ela vive cada etapa e, por fim, ela cumpre o propósito. Ela tem um propósito e você tem que avaliar se o propósito está sendo cumprido. Qual propósito nós temos? Nós temos o propósito da adoração. Eu te pergunto, Deus está recebendo a glória nessa célula? É uma reunião, é uma célula, é um ambiente para o líder? O foco é o quê? É network? O foco é o quê? É as pessoas se conectarem? Não, o foco tem que ser a glória de Deus, um ambiente para as pessoas terem experiências com Deus. Ou nós temos um outro objetivo, como igreja, como célula, é a comunhão. As pessoas estão vivendo relacionamentos. Essa célula está parecendo uma família. O mais novinho, ele tem um cuidado especial. O que é mais velho está se dedicando ao serviço. As pessoas estão vivendo relacionamento, é a comunhão. Outro objetivo que nós temos é a edificação. As pessoas que chegam no grupo sobem de nível. O que nós podemos fazer para melhorar a edificação? O discipulado, a capacitação, dar desafios durante a semana para as pessoas estudarem mais a Bíblia, um plano de leitura, além daquilo que está acontecendo ali na reunião. A reunião também ter uma edificação onde a pessoa conhece mais a Deus e pratica, traz isso para a sua vida. Nós temos um outro objetivo que é a participação. Nós não podemos ter 10 pessoas no grupo, mas apenas 2 participam. Não, que corpo é esse? Um corpo onde uma perna é paralisada, essa perna acaba sendo um fardo para o corpo. Nós temos que ativar todos os membros da célula para cada um contribuir. Então o líder tem que avaliar se os propósitos estão sendo cumpridos. Adoração, comunhão, edificação, o serviço e o evangelismo que leva à multiplicação. Sabe qual é o problema de muitos grupos? É um grupo que tem adoração, tem oração, é um grupo que tem relacionamento, tem comunhão, ele tem edificação, as pessoas estudam a Bíblia, tem serviço, as pessoas servem ali uns aos outros e servem com seus dons, mas não tem evangelismo. Agora eu vou te chocar, por quê? Porque se não tiver evangelismo, eu vou dizer, pode fechar o grupo. Como assim, pastor? Meu amigo, vamos pensar aqui junto comigo, vamos pensar. Jesus, ele dá um comando para um demônio, ele fala assim, sai, o demônio sai. Ele vira e dá um comando, uma ordem para a tempestade. Ele fala, aquieta, a tempestade aquieta. Agora ele reúne os seus discípulos e ele fala assim, vão para o mundo todo e pregue o evangelho, vão, pregue o evangelho. Aí nós vamos abrir um grupo, então o demônio obedece, a tempestade obedece, mas o grupo não prega o evangelho? O evangelismo não é o pilar mais importante, mas o evangelismo é tão importante quanto todos os outros. Se não tiver adoração, se não tiver edificação, se não tiver comunhão, se não tiver serviço, se não tiver evangelismo, o propósito não é cumprido. E se o grupo tiver esses propósitos cumpridos, for saudável, você vai ver crescer e o propósito de multiplicar ser cumprido. Eu quero te encorajar a você apontar esse grupo para multiplicação. Eu sei que tem vários nomes. Hoje a igreja da cidade utiliza o pequeno grupo, ou adota o nome de grupos da cidade. E eu acho fantástico, conecta com o não crente, conecta com os novos. Tem uma informação poderosa nisso. Agora eu vou dizer uma coisa que eu gosto do nome célula. A célula não é o corpo todo. Mas a célula traz dentro de si os componentes vitais para gerar vida para o corpo todo. E ela faz isso através do processo de multiplicação. Olha o nome que nós utilizamos lá na central, líder em treinamento. Isso significa que a pessoa não é líder, é alguém que está sendo treinada. Você está preparando ela. Então eu quero te encorajar a você convidar pessoas, vê ali o potencial, chama para uma conversa, convida ela, convida a segunda, convida a terceira, apresenta no grupo, inicia um processo de discipulado intencional. Invista em líderes em treinamento, trabalha para crescer essa maturidade na sua célula, prepara já um novo lugar onde vocês vão reunir e vamos mirar
na multiplicação da célula para o grande propósito ser cumprido. Eu quero então finalizar dizendo para você, uma célula excelente é uma célula viva, atraente e cheia da presença de Deus. Uma célula excelente é uma célula que tem um líder excelente. Uma célula excelente, ela é organizada, estruturada, funções estabelecidas e bem distribuídas. É uma célula que vive cada etapa, cada estação, e é uma célula que ela é eficaz no cumprimento do seu propósito. O propósito de adoração, comunhão, edificação, serviço e o evangelismo que aponta para a multiplicação. Vamos liderar células excelentes? Vamos! Eu quero te encorajar a você, mais do que receber esse material, você aplicar isso na sua igreja, você aplicar isso nos seus pequenos grupos. Está aqui esse livro, esse material, ele é uma ferramenta prática para você, é uma ferramenta. Se eu quero fazer uma construção, eu posso tentar no meu braço, mas eu vou ser muito mais eficaz se eu utilizar uma ferramenta. Aqui são 15 capítulos, são essas 5 declarações, mas ele tem desafios e ele tem ações práticas para você cumprir. São mais de 100 desafios práticos, mais de 40 páginas de atividades, e hoje esse é o material que nós utilizamos para preparar todos os nossos líderes da Central. Espero que tenha abençoado a sua vida, que Deus encha a sua vida com toda a sabedoria, com toda a capacitação para juntos cumprirmos a grande comissão. Deus te abençoe.